Bendito é o nosso Pai Altíssimo, Ele é santo, Ele é amoroso, Ele é maravilhoso, Ele é misericordioso. E louvado seja Ele pela sua vida e por você estar me ouvindo agora. Eu desejo que esta meditação traga algum crescimento para a sua vida, alguma mudança, algum conhecimento que seja produtivo na sua vida. Eu quero hoje meditar com você sobre um assunto que nós não temos dado muita importância, não. Pelo menos eu não vejo isso no nosso meio cristão onde moro. Pode ser que em outros lugares sim, aliás, com certeza sim. Mas vamos pensar hoje sobre a questão do local de adoração. Eu quero ler com você em Levítico capítulo 17, o texto que vai do verso 1 até o verso 8, Levítico 17, de 1 a 8. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Fala a Arão e aos seus filhos e a todos os filhos de Israel, e diz-lhes: Esta é a palavra que o Senhor ordenou, dizendo: Qualquer homem da casa de Israel que degolar boi ou cordeiro ou cabra no arraial, ou quem os degolar fora do arraial, e os não trouxer à porta da tenda da congregação para oferecer oferta ao Senhor diante do tabernáculo do Senhor, a tal homem será imputado sangue. Derramou sangue, pelo que tal homem será extirpado do seu povo. Para que os filhos de Israel, trazendo seus sacrifícios, que sacrificam sobre a face do campo, os tragam ao Senhor à porta da tenda da congregação, ao sacerdote, e os ofereçam por sacrifícios pacíficos ao Senhor. E o sacerdote espargirá o sangue sobre o altar do Senhor, à porta da tenda da congregação, e queimará a gordura por cheiro suave ao Senhor. E nunca mais sacrificarão os seus sacrifícios aos demônios, após os quais eles se prostituem. Isso ser-lhe-ás por estatuto perpétuo nas suas gerações. Diz-lhes, pois, qualquer homem da casa de Israel ou dos estrangeiros que peregrinam entre vós, que ofereceu holocausto ou sacrifício, tem que ler o 9 também, e não o trouxer à porta da tenda da congregação para oferecê-lo ao Senhor, o tal homem será extirpado dos seus povos. Tem coisas que a gente então não presta atenção, como eu falei para você. E duas coisas não podem acontecer: cultuar em qualquer lugar. Isso é um risco. Isso aqui está na Bíblia e talvez você até estranhe, porque fala do sacrifício de animais, coisa que não está no nosso uso mais. Mas não é só isso. A questão é a adoração. Nós precisamos ter alguns cuidados com algumas questões. E a palavra diz que nós somos destruídos por falta de conhecimento. E somos mesmo. Duas coisas que não podem acontecer é cultuar no lugar errado ou deixar de cultuar no lugar certo. Isso não pode acontecer e a igreja tem deixado se passar sem dar atenção. Então, aqui havia o ensinamento, a orientação, para que ninguém fizesse isso. Por que o Senhor escolheu um local para colocar o tabernáculo? Enquanto o povo caminhava pelo deserto, desmontava o tabernáculo e montava o tabernáculo só era montado onde o Senhor indicava. Por que o templo só podia ser construído onde o Senhor mandasse? Porque o Senhor reservou aquele lugar e não deixou Satanás tocar nele. Ninguém foi ali e fez sacrifício, o Senhor guardou aquele lugar desde o princípio para a construção do templo.
Então, nós vemos Abraão, por exemplo, não tinha templo para cultuar. Mas aí o que ele fazia? Ele construiu um altar onde o Senhor mandava ele adorar. O local era indicado pelo Senhor. O Senhor conhecia aquele espaço, aquele lugar, e sabia do que foi feito ali e do que não foi feito. Então o Senhor separava os lugares assim. E o lugar onde Abraão fez o altar para sacrificar o filho. Aquele lugar é onde foi construído o templo. Então, de vez em quando, alguém passava por lá. Abraão passou, depois veio Jacó, dormiu naquele lugar sem conhecer, sem saber o que era, mas aí teve um sonho que foi revelador, onde ele sonha com a escada que vai da terra aos céus, os anjos descendo, subindo dela. Então, quando ele acorda, ele diz: este não é outro lugar senão a casa de Deus. Então, aquele lugar foi marcado, reservado. Depois nós vemos o Davi que compra aquele local para prestar sacrifícios ao Senhor. Aquele local tinha agora um dono, mas o Davi compra da mão dele para prestar sacrifício. E depois aquele lugar acaba sendo o lugar da construção do templo, onde o povo adoraria ao Senhor, prestaria o seu sacrifício. Então, por que era importante que o Senhor escolhesse o local, e é importante que o Senhor escolha o local onde Ele quer suas sinagogas, seus templos? Porque Ele sabe da história do local. De vez em quando eu digo para você que o Senhor não invade nada. Ele bate na porta, mas Ele não toma lugar que é de Satanás. A menos que Satanás esteja ocupando um lugar que era dele, que o Eterno já tinha passado por ali, escolhido aquele lugar, e agora Satanás vai e apronta alguma coisa ali. O Senhor então o expulsa. Mas em caso contrário, não. Se Satanás chegou primeiro, o Eterno vai deixar aquele lugar lá e não vai tomar. Presta atenção. O Eterno só toma lugar que ele marcou para si. Isso acontece com o local e isso acontece com o dia também. O sábado foi marcado como dia do Senhor. E ele zela por esse dia para que ninguém toque nele. Para que não seja dia de outra coisa, senão de adoração ao Senhor. Preste atenção nisso. Que é diferente disso, traz problema para nós, traz problema para a sociedade. Mas vamos falar do local por enquanto, porque você não está. Senão você vai acabar desligando isso, porque você não quer ouvir esse assunto. Então, veja bem, nós às vezes chegamos num local, esse local é bom, é agradável e tal, mas a gente não conhece a história dali. E às vezes a igreja vai e aluga aquele local para fazer um templo de adoração. E ela pode passar por muitos problemas quando ela toma um lugar que não foi separado pelo Altíssimo. Não foi ele que mandou fazer templo naquele lugar. Não houve orientação dele, foi o coração do homem que tomou essa decisão. Vai enfrentar problemas terríveis. Tem muita gente enfrentando problemas horríveis por causa disso. Por usar um local indevido. Não é assim que as coisas funcionam. O mundo, o reino do eterno, ele é organizado, ele não é bagunçado, ele não tem desordem, ele é organizado. Todo local que o Eterno quer para a construção de templos já foi antecipadamente reservado.
E só vai dar certo quando nós escolhemos segundo a orientação dele. Quando é ele que manda, constrói um templo aqui. Já ouvi algumas histórias de, isso aqui era um bar, isso aqui era um prostíbulo, agora é uma casa do Senhor. Vai ter problema. Às vezes pode estar acontecendo problema na sua vida, problema na sua casa, problema na sua igreja por causa desse tipo de coisa. De estar em local errado. Então o Senhor deixou bem claro aqui que todo israelita deveria prestar sacrifícios na congregação, na tenda da congregação. Na tenda onde a congregação ia adorar. Ali o sacerdote ia pegar o sangue daquele animal e espargir sobre o altar, ia sacrificar o animal que era comido em seguida, com exceção daquele que era levado e queimado fora do arraial. Então, o Senhor dá essa orientação. E ele diz exatamente no verso 7 de Levítico 17, ele diz assim: nunca mais, fique com esse ensino, ele está dizendo. Façam desse jeito. Ninguém sai matando bicho aí por outros lugares e prestando sacrifício. Não sai. Ou comendo aquele bicho, não sai. E aí ele diz: fica com esse ensino e nunca mais sacrificarão os seus sacrifícios aos demônios. Presta atenção nisso. Quem cultua em lugar errado está cultuando a demônio, achando que está cultuando a Deus. Até Salomão cometeu esse erro. A Bíblia diz que Salomão amava o Senhor. Isso está no primeiro livro de Reis, capítulo 3, verso 3. Salomão amava ao Senhor, andando nos estatutos de Davi, seu pai, somente que nos altos sacrificava e queimava incenso. A passagem aqui diz que Salomão, vou ler para você, do verso 1 em diante. E Salomão se aparentou com Faraó do Egito e tomou a filha de Faraó e a trouxe à cidade de Davi até que acabasse de edificar a sua casa e a casa do Senhor e a muralha de Jerusalém em redor. Então aqui já havia uma certa influência com essa mulher com quem ele casou, que era filha do Faraó. O Faraó servia. Faraó era o próprio Deus. Faraó era Deus. Assistindo a uma palestra de filosofia com a doutora Lúcia Helena Galvão, ela falou de uma palestra de como era essa questão do faraó. Ela é professora de filosofia, ela não estava defendendo o evangelho, nem tratando do evangelho. Mas ela disse que o faraó dizia o seguinte: eu sou a grande palavra. O que ele queria dizer com isso? O que ele queria não, o que ele estava dizendo com isso? Que ele era o verbo, o grande verbo. E que o que ele dissesse estava dentro. E os servos dele entendiam desta forma também. Então, o faraó considerava-se mesmo como Deus. As petições eram feitas a ele. Mas, tá, e Salomão vai em casa com a filha de um homem que crê assim. Faraó é um título, não é, queridos? Faraó é um título. E aí, verso 2, 1 de Reis, capítulo 3, verso 2. Somente que o povo sacrificava sobre os altos, porque até aqueles dias ainda não se tinha edificado casa ao nome do Senhor. Então o povo sacrificava porque sentia vontade, sentia necessidade da adoração. Então eles, por não haver tabernáculo, não haver templo,
o templo não estava construído, eles então escolhiam lugares altos e lá eles deviam orar, alguma coisa assim, e ali eles sacrificavam, e Salomão fez isso. Aí então, repetindo, Salomão amava ao Senhor, andando nos estatutos de Davi, seu pai, somente que nos altos sacrificava e queimava. E ele foi a Gideão para lá sacrificar, porque aquele lugar era alto e grande. Era alto e grande. E ele queria prestar muitos sacrifícios. Então ele escolheu um lugar alto e grande. Para ele, aquele lugar era ideal, não tinha intervenção maligna. Mas não havia orientação do Senhor de que ele podia sacrificar ali. E ele sacrificou 1000 holocaustos naquele altar. E em Gibeão, que é o mesmo lugar onde ele sacrificou, o Senhor apareceu a Salomão de noite em sonhos. E aí foi o que, em sonho. Aí é que o Senhor fala com ele para pedir o que quiser e ele pede sabedoria, só que tudo em sonho. Quando Salomão acordou, ele se deu conta de que tinha sonhado desse jeito. Então ele fez uma oração sonhando e ouviu o Senhor falar com ele em sonho. Então, aí o Senhor fala para ele que vai estar com ele, vai dar sabedoria. E o Senhor está então querendo ajustar a vida de Salomão a ele e mandando ele guardar os preceitos do pai dele, porque o pai dele, Davi, andou nos preceitos do Senhor. Então o Senhor está querendo esse ajuste com Salomão e falou que estaria com ele, lhe daria sabedoria, e com isso ele precisava edificar o templo, porque ao Senhor seria sacrificado os animais. E veio, aí depois desses sonhos, Salomão veio a Jerusalém, está no verso 15, e pôs-se perante a arca do concerto do Senhor, e sacrificou o holocausto e preparou o sacrifício pacífico, e fez um banquete a todos os seus servos. Então, presta atenção. Ali ele já começou, então ele veio direto lá de Gibeão, e ele entendeu que ele devia sacrificar junto à arca, perante a arca. Não tinha um tabernáculo montado, mas a arca estava ali. Então ele foi para a próxima arca do concerto e ali ele sacrificou holocaustos e preparou os sacrifícios pacíficos. Então agora ele estava no lugar certo. E você lendo o livro de Reis 1 e 2, Crônicas também, de vez em quando você vai se deparar com algum rei que fez muita coisa boa, mas a Bíblia disse assim: porém nos montes ainda sacrificar. Por que esse porém? Aí você acaba não entendendo por quê. Porque você não entende, qual o problema de adorar no monte, de sacrificar no monte? Exatamente essa lei. O Senhor disse para não sacrificar nos montes, porque ninguém sabia o que tinha acontecido naqueles montes, que foi feito, que foi oferecido. Então podia ser um território de Satanás. E quando se cultua ao Eterno no monte que é de Satanás, é o Satanás que vai receber o sacrifício. Até que com Manassés, por exemplo, Manassés foi um homem de referência de pecado, né? Muito falado na Bíblia como grande pecador. Mas ele depois se acertou com o Senhor. Ele acabou retornando para o Senhor e ele então mudou a sua vida. Ele se converteu de todo o coração ao Senhor. E no tempo dele, o povo sacrificou nos montes, mas somente ao Senhor. Então eles sacrificavam em lugar indicado pelo Senhor e só sacrificavam ao Senhor. Então ali, nesse caso do Manassés, eles não estavam adorando a demônios, como diz lá em Levítico. Eles estavam adorando, sacrificando ao Senhor. Como Salomão também,
ele foi para ali, todos iam sacrificar ao Senhor. Mas como o local era tomado às vezes por deuses pagãos, então são esses deuses que acabavam recebendo. Então, por que você vê essa observação? De que o povo continuava sacrificando, oh, o rei veio, acertou isso, isso e isso, fez um ótimo trabalho e tal, 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 mas o povo ainda continuava sacrificando nos montes, mesmo tendo tempo. A queixa é porque é exatamente errado, o mais é porque era errado. Outra coisa que nós temos também na Torá é a orientação de que Moisés repete muito isso, o Senhor manda ele repetir, que eles só deveriam sacrificar no local escolhido pelo Senhor. O templo deveria ser edificado no lugar escolhido pelo Senhor. E por quê? Por isso que eu já falei. Porque só o Senhor conhecia a história do lugar. E o lugar onde ele queria, ele antes da fundação do mundo, na verdade, quando ele fundou o mundo, ele já escolheu aqueles lugares para a construção de templos, ele já escolheu. E mais tarde ele mandou gente lá para verbalizar, para dar o verbo do Eterno naquele lugar, dizendo que aquele monte era do Senhor, como foi o caso de Abraão, como foi o caso de Jacó. Este lugar não é outro, senão a casa de Deus. Então, isso era verbo de Deus que estava sendo dito através da boca de Jacó, seu servo. E hoje nós não observamos isso. Então a gente olha para um local, às vezes o preço do aluguel é acessível, às vezes o local é agradável, às vezes é de um parente, e aí se aluga aquele lugar e faz dali um tempo. Não pode. Isso é sério. E a gente aprende isso com a experiência. Eu já vivi muito tempo. E a gente vai aprendendo. Aprendendo por quê? Por causa dos sofrimentos. Não é porque o Senhor chegou e revelou, não. Não, é porque passou por aquilo e aí é obrigado a aprender. Tá, então essa é uma questão que não pode acontecer. A outra questão que não pode acontecer é construir templo onde o Senhor indicou, onde o Senhor mandou, abre uma congregação aqui, ou uma missão, abre aqui uma casa de oração. E a pessoa vai e abre, daí uns tempos, por falta de obreiros para cuidar, por vários motivos, aquilo fica abandonado. Isso não pode acontecer. O lugar que foi escolhido pelo Senhor, ele precisa se manter como casa de oração. Ele não pode ser usado para outros fins. Você não pode vender, você não pode alugar, só pode ser usado como casa de oração. Quantos lugares que eram casas de oração hoje são bares, são outras. É um espaço usado para outros intuitos, para outros fins. Não pode. Quer dizer, não pode, vírgula, porque pode. Muita coisa sim está sendo feita, mas não pode ser feito sem trazer prejuízo para quem é responsável por aquele lugar. Se o Senhor te entregou um lugar, você cuida dele. E o melhor que uma igreja faz é não sair. O melhor não, uma coisa boa que a igreja faz é não sair abrindo congregações em vários lugares. Porque aquilo pode dar errado em algum momento e vai desfazer do lugar, vai se transformar em lugar para uso de outros fins. Isso é sério. Mas a gente só fica nessa de que agora o Senhor morreu na cruz e a gente joga tudo no sacrifício do Eterno e não quer fazer mais nada. Nós temos que observar a Bíblia. A Bíblia ensina do princípio ao fim, ela ensina. Nós temos que
A Bíblia não é só para ser lida. Nós temos que ler e aprender. E mais uma vez eu repito, esses dois pontos que eu estou falando aqui, não é que o Eterno veio, apareceu para mim e falou, não é isso não. Se trata de sofrer os prejuízos por deixar isso acontecer. Aí, depois de muitos anos, você acaba entendendo pela palavra que é isso que aconteceu. Mas não se sabe, porque não é uma coisa que a gente dá atenção. A nossa igreja de hoje, ela não está atenta a isso, para ela não é nada. Ela simplesmente pensa que tu resolve tudo com, fui lá, orei, abençoei, tá abençoado. Não importa o que era antes. Não é assim, não. A menos que o Senhor mande. Se ali era um prostíbulo, foi por um tempo um prostíbulo, mas era um lugar separado pelo Senhor, então tem que ser tomado e passar a ser de uso exclusivo para adoração ao Senhor. Tem que ter cuidado com isso. Não abandone uma casa de oração, não deixe lá. Na minha cidade, eu sei de pelo menos 3 locais que estão abandonados. Isso traz problema para a igreja que é responsável, ou para uma pessoa que é responsável, isso traz problema para a cidade, isso traz problema para o bairro, e quem usa este local como para outro fim, está numa situação tremendamente difícil. Então, nós, nesse caso, colocamos a vida das pessoas em risco. E a igreja ela não veio para funcionar como Jonas, colocando a tripulação e os passageiros em perigo, em risco de vida, mas ela veio para ser como Jonas, que depois pregou em Nínive e a cidade se arrependeu e se converteu ao Senhor. A igreja não pode ser maldição, a igreja tem que ser bênção. Preste atenção a isso. Quanto a esse abandono de casa de oração, que deixa para lá, porque às vezes não tem obreiro para cuidar, às vezes a igreja construiu um outro templo e deixou aquilo para lá. Não tem mais utilidade para a igreja, seja qual o motivo que for. Cuidado com isso. Só faça o que o Eterno mandar, porque isso traz problema. Isso traz problema até para a cidade. Para você entender melhor isso, lê o livro de Ageu. Vai lá ver como estava o povo de Ageu que fez isso. Que não cuidou primeiro da casa, que negligenciou, que não buscou primeiro o reino do Eterno. Se interessou por suas casas. Vai lá ver. Semeia muito, colhe pouco. O povo estava sofrendo. O pouco que colhia era dissipado. Era como se tivesse colocado um saquetel furado, que caía, e eles não percebiam. O pouco que colhia, perdia. Por quê? Porque a casa do Eterno estava abandonada, negligenciada. Cuidado com isso. Isso continua valendo. O Antigo Testamento continua valendo. Os ensinos de lá nós temos que aprender. Davi, ele era extremamente zeloso com isso. No Salmo 132, Davi diz assim: eu não darei sono aos meus olhos, não darei repouso, não me darei repouso, enquanto eu não achar um lugar para a construção da casa do Senhor. Ele sabia que o Senhor que tinha que indicar. E o Senhor não estava, ele não tinha discernido ainda a orientação do Senhor. Ele não conhecia história, não sabia dos lugares.
Mas ele dava valor a isso, ele sabia que tinha que ter um lugar, não podia ser apenas um bom lugar, tinha que ser um lugar certo. O lugar que já tinha sido reservado, trabalhado pelo Senhor. Estou procurando aqui Salmo 132, verso 4. Não darei sono aos meus olhos, nem repouso às minhas pálpebras, enquanto não achar lugar para o Senhor, uma morada para o poderoso de Jacó. Então o templo não tinha templo, não tinha tabernáculo mais. E Davi então foi tocado pelo Espírito Santo no desejo de construir o templo, porque era extremamente necessário ter um local onde o povo se congregava e ouvia o Eterno e prestava seu sacrifício em adoração ao Eterno, em arrependimento. Era extremamente necessário, era mais necessário do que as casas deles. Então, Davi, um dia, ele colocou isso no coração dele, ele falou, eu não vou dar sono aos meus olhos, nem repouso às minhas pálpebras, enquanto eu não achar o lugar. Enquanto eu não achar o lugar que é separado para o Senhor. Fique assim, então, com esta meditação, preste atenção nisso e vê na sua vida. Às vezes as pessoas estão passando por muitos problemas e elas não sabem de onde vem. Às vezes já tem anos que estão enfrentando dificuldades e não tem ideia de onde vem. E ora, e ora, e ora, e ora, e ora, e não sai do lugar. Nada se resolve. Preste atenção, porque se é isso, o Eterno tem falado, tem mostrado os textos bíblicos. Preste atenção ao que lê. Orou, faz igual o do Abacuque lá. Eu já orei, agora eu vou me apresentar na minha guarda, eu vou me colocar ali como um guarda, como um vigia, e eu vou aguardar, porque o Senhor vai dar resposta. E eu quero ver aquele que me dá a resposta. Então, o Eterno, ele responde a oração. Presta atenção a isso. Querido e amado Pai, eu desejo que todo o ensino aqui tenha vindo realmente de Ti. Eu acredito que sim, porque tem tempo que Tu me falas isso, tem anos. E que se tem alguém me ouvindo que tem a ver com alguma dificuldade que foi causada por falta desses conhecimentos, que essa pessoa agora entenda isso pela palavra, que ela confie na palavra que está escrita, aquilo que é bíblico, que ela confie e que ela se alinhe com a palavra, que ela ajuste para que as questões da sua vida sejam resolvidas. Que seja assim. E, Pai, se não é o caso, que Tu também oriente em outras questões que estão acontecendo para causar. Qual é a origem? O que está gerando essas dificuldades? Fala com os Teus servos, fala comigo, e nos ajude a ter sensibilidade para entender e ver, enxergar a Tua orientação. Meu Pai, guarda assim o Teu povo e eu abençoo assim a todo aquele que confia em Ti. O Eterno te abençoe, te guarde, o Eterno faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Eterno sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Faça a luz dele brilhar sobre você, para te dar entendimento, para você enxergar, para você entender. Em nome de Yeshua. Amém.